Falar em 5 minutos sobre um tema tão complexo exige escolha de algumas prioridades. A primeira, o nosso país vive uma das mais graves crises institucionais de toda a sua história. Esta crise tem um momento de início, e o momento de início foi exatamente quando romperam com o processo democrático no país. E aí a anarquia institucional foi crescendo cada vez mais. Este governo que se instalou através de um golpe parlamentar, ele tinha a encomenda de privatizar a Petrobras. E aí passou a usar o critério de que a Petrobras deve ser administrada como uma empresa privada. E nós, brasileiros, temos que dizer, não, a Petrobras não é a Shell, a Petrobras não é a Chevron, a Petrobras não é a Exxon. Os acionistas maiores da Petrobras somos todos nós, povo brasileiro. Esta obsessão do fundamentalismo liberal, deputado Zaratini, levou a esta explosão de preços. Aqueles que diziam dia e noite, tem que deixar o preço livre, levaram a este colapso. E a greve dos caminhoneiros, que é um grito de alerta de quem vive o desespero de ter sua atividade econômica inviabilizada, deve ser respeitada por esta casa, e nós precisamos encontrar solução para os caminhoneiros e para os brasileiros. E parem de propor uma briga entre caminhoneiros e brasileiros, porque estamos todos do mesmo lado. Nós queremos combustíveis mais baratos. Tem que baixar o preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha. E de onde sai o dinheiro? Deve diminuir o lucro da Petrobras, porque a Petrobras é dos brasileiros e a Petrobras deve ser administrada com uma visão estratégica para garantir que a economia brasileira possa crescer com combustíveis a preços justos. Outra questão importante, nós temos sim que regular preços de um mercado monopolizado e oligopolizado. É uma ilusão de um fundamentalismo liberal antiquado e ultrapassado imaginar que áreas onde haja oligopólio e monopólio, como é o caso do petróleo, podem ficar entregues ao sabor do mercado. Ora, o mercado de petróleo é controlado por meia dúzia e podem deixar um país refém, como é o caso do nosso país hoje. O que causou esta crise? O que causou esta crise é o governo Temer, a gestão de Pedro Parente, que quer atuar na Petrobras, aliás, está destruindo a indústria naval. Não é só o problema do preço do combustível. Esta chamada gestão liberal, esta chamada gestão, aspas, empresarial, incompetente para os interesses do país, está levando à desnacionalização da Petrobras, está levando, as decisões estão sendo tomadas, abrindo mão da soberania nacional, do interesse da maioria dos brasileiros, e agora quem é que paga por esse caos? Quem é que paga pelo prejuízo de 15, 20 bilhões de reais? O senhor Pedro Parente vai pagar esse prejuízo? Porque esta greve foi causada pelo fundamentalismo e pela irresponsabilidade de Temer e Parente, que explodiram o preço dos combustíveis e inviabilizaram a economia brasileira. Ou alguém acha que o caminhoneiro está em greve por esporte? O caminhoneiro fez a greve pelo desespero de ver o prejuízo do negócio que ele toca cotidianamente. Por fim, é importante dizer o seguinte: o problema nosso é reduzir a margem de lucro da Petrobras e não reduzir o imposto que faz falta para as políticas públicas fundamentais. Vamos administrar a Petrobras no interesse dos brasileiros, não no interesse de poucos investidores que estão lá no exterior tentando rapinar um lucro estratosférico na Petrobras. A Petrobras não está, nunca esteve e não estará quebrada.
A Petrobras é uma empresa saudável que deve ser dirigida no interesse dos brasileiros e não de poucos acionistas que querem lucros máximos à custa desta crise enorme que a economia brasileira está vivendo como um todo. O Brasil exige a demissão de Pedro Parente. Pedro Parente não pode continuar dirigindo uma empresa pública para atender o interesse de grandes investidores e deixar o setor de transporte do Brasil de joelhos. Nós queremos a Petrobras para os brasileiros, para vencer esta crise que foi criada por esta gestão